palavra que já foi lida nesse momento e que iremos, Senhor, repartir com todos que aqui estão, segundo o Senhor já tem falado ao meu coração. Palavra essa que já tem edificado, e eu te peço, Espírito Santo, que tu possa falar poderosamente a cada um que está aqui nesta noite, conforme a sua necessidade, que o Senhor os direcione, assim como o Senhor tem me direcionado. Te agradecemos pela palavra que já foi lida, em nome de Jesus, amém. Queridos, todos conhecem, já ouviram falar, já leram, já estudaram, já ouviram pregações a respeito da história de Jó, conhecido por sua paciência, né? Quem nunca ouviu falar da paciência de Jó? E realmente, ele, um homem que teve muita paciência para viver, tudo aquilo que ele viveu e permanecer fiel a Deus até o final. A história registra assim. Mas é interessante que no final do livro, inclusive antes do relato da restituição de Deus na vida dele, Jó, com a sua boca, diz isso: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Interessante um homem que tem características tão tremendas, E nós vamos aqui exatamente ler algumas características desse homem que no final da sua história, no início do final da história, vamos dizer assim, ele faz essa declaração: eu te conhecia só de ouvir. Essa parte da frase, eu te conhecia só de ouvir, ela nos dá a entender que Jó chegou a uma conclusão. Ele chegou a uma conclusão: realmente eu achava que conhecia a Deus, eu achava que tinha um relacionamento perfeito com Deus, eu achava que aquilo que eu fazia era o melhor, eu achava que entendia de Deus, mas eu me enganei. É mais ou menos isso, estou parafraseando aqui o texto. Eu te conhecia só de ouvir. O que é conhecer de ouvir? No tempo de Jó, e segundo a tradição judaica, ou seja, os historiadores judaicos, Jó ele foi contemporâneo de Abraão. Inclusive esse livro, o livro de Jó, ele é considerado o mais antigo, ou seja, o primeiro livro dos 66 a ser escrito. Ele foi o primeiro livro a ser escrito. Então Jó, a história desse homem, ela foi em algum momento, em alguns anos, em algum tempo da existência de Jó, ele foi contemporâneo de Abraão, não sabendo se conheceram, se tinha algum tipo de contato, não podemos afirmar, mas eles viveram no mesmo tempo, na mesma época e período. Então a história desse homem, ela é muito antes de Israel ser Israel, é muito antes de Abraão receber a promessa. E Jó, pelo que nós entendemos da história, ele já tinha o conhecimento de Deus. E como é que era o conhecimento de Deus no tempo de Jó? O conhecimento de Deus no tempo de Jó era passado de pai para filho. Adão passou o conhecimento de Deus aos seus filhos. Caim, Abel, depois Abel morreu, ele passou para Sete, Enos e assim por diante. O conhecimento de Deus ele era transmitido de geração a geração. O pai passava para o filho e assim sucessivamente. Então, Jó, ele conheceu Deus por ouvir falar, ou seja, o pai, o avô, o bisavô
para Jó. Então ele tinha um conhecimento teórico de Deus, e mesmo de um conhecimento teórico, de conhecer, de ouvir falar, mesmo assim a Bíblia, é interessante que a Bíblia traz um relato tremendo de Jó. Logo no capítulo 1, versículo 1, o escritor, que também não sabemos ao certo quem é, existem algumas possibilidades, mas aquele que escreveu a história de Jó, logo no início do texto, no primeiro capítulo, no versículo 1, ele diz assim: olha, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Assim começa o relato da história. E aí segue-se: homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O escritor testemunha de Jó, quem escreveu o livro testemunha dele, dizendo que naquela terra chamada Uz havia um homem diferente. E esse homem era um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem correto, um homem, né, de caráter, e que também ele era temente a Deus. Era um homem que, mesmo de ouvir falar, de conhecimento teórico, ele era temente a Deus, ao Deus que lhe foi apresentado. E ele também procurava se desviar do mal. Ou seja, irmãos, alguém hoje que procura se desviar do mal já é um grande negócio. E além de tudo isso, né, ele tinha essas características: íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E para não ficar só na palavra do escritor, aquele que narrou a história de Jó, o próprio Deus testifica dele. O próprio Senhor testifica dele aqui também no texto. No versículo 8 desse mesmo capítulo 1, diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás. Aqui começa, né, a história da tentação, da provação de Jó. Observaste o meu servo Jó? Disse o Senhor no relato ao tentador, porque ninguém há na terra. Veja aqui, lembra que foi dito que esse homem era contemporâneo de Abraão? Provavelmente ele era mais velho que Abraão, porque se Deus disse que não havia, né, outro semelhante a ele, é porque Abraão ainda não estava na história. Porque Abraão também foi conhecido por sua integridade, por sua retidão, por sua justiça. Então subentendemos aqui que quando acontece esse relato aqui da história de Jó, Abraão ainda não estava na história, ou ainda estava, quem sabe, um menino, um moço ainda crescendo. Então ele diz: não há na terra ninguém semelhante a ele. Aí Deus diz: um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Senhor Deus Todo-Poderoso testemunha do caráter de Jó. E pela segunda vez, depois que Jó sofreu todas aquelas perdas, mais uma vez Deus repete para o tentador, no capítulo 2, versículo 3, de novo. Olha só a afirmação. Capítulo 2, versículo 3: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. O Senhor repete: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Deus está falando para o tentador: olha, mesmo depois de você ter tirado tudo dele, de você ter colocado ele numa prova tremenda, ainda assim ele não se corrompeu, ainda assim ele permaneceu íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então, mesmo depois de todo o sofrimento que lhe foi imposto pelo tentador, Satanás, Jó permaneceu na sua integridade, na sua retidão, no seu caráter santo e irrepreensível, temendo a Deus e desviando-se do mal. E inclusive, quando ele recebe a última notícia daquele fatídico dia, quando ele recebe a última notícia de que os filhos dele haviam sido consumidos, os 10 filhos morreram,
7 homens e 3 mulheres, toda a sua descendência morreu em um único dia, em um único momento, todos morreram. E quando ele recebe a notícia, qual foi a atitude daquele homem que conhecia Deus? De ouvir. Diz a Escritura que ele rasgou as suas vestes, era sinal de luto, de dor. Ele rapa a sua cabeça, que também naquela época era uma forma, né, de demonstrar o sofrimento. Ele rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça, ele se lança em terra, e ao invés de reclamar, de murmurar, ele adora a Deus, ele bendiz o nome do Senhor. Um homem que conhecia Deus de ouvir, um homem que conheceu o Todo-Poderoso pelos seus pais ou avós, e mesmo com esse conhecimento teórico, ele não blasfemou, ele não murmurou, ele não abandonou a sua fidelidade ou a sua integridade. O seu caráter permaneceu íntegro. E não só isso, Jó, conhecendo Deus, de ouvir falar, ele ouviu falar que Deus se agradava com as ofertas, Deus se agradava com os sacrifícios que naquela época, naquele tempo eram realizados. A oferta ao Senhor, ela vem desde o Éden. Adão ensinou a seus filhos a prestarem a Deus culto e ofertarem a Ele, tanto que Caim e Abel ofertaram ao Senhor. Está escrito no capítulo 4 de Gênesis. Ambos ofertaram, Caim do fruto da terra e Abel de um animal do seu rebanho. Todos conhecem, né? A história de Caim e Abel. Daí surgiu o primeiro homicídio da história da raça humana. Então, isso foi passando de geração a geração, e Jó sabia que Deus, ele recebia, né, os sacrifícios por causa do que? Do pecado, ou a oferta de gratidão. Tanto que Jó, segundo o texto aqui no capítulo 1, versículo 5, diz assim: decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó também fazia o ofício de sacerdote. Ele era o sacerdote da sua casa. Ele oferecia a Deus por ele, pela sua esposa e pelos seus 10 filhos, holocaustos ao Senhor, pelo perdão dos pecados, dos possíveis pecados. Então Jó também, ele tinha essa identidade de relacionamento com Deus como sacerdote. O que mais sabemos de Jó? Desse homem que conhecia Deus de ouvir, porque ele mesmo declara isso. No meio do seu turbilhão, no meio de acusações infundadas daqueles que se diziam ser seus amigos e que estavam ali para tentar ajudar a Jó, para consolar a Jó, para confortá-lo, os seus 3 amigos, eles faziam acusações infundadas, porque na visão daqueles 3 amigos de Jó, ele estava passando por todo aquele processo por causa de algum pecado que ele havia cometido. Jó, você está passando por isso porque alguma coisa você fez de errado. Revê a tua vida, reveja, procura aí algum momento que você deve ter errado, por isso você está passando por todo esse sofrimento, Jó. E no meio de tudo isso, no meio da dor, a perda dos filhos, a perda dos seus bens, dos seus funcionários, dos seus servos, que não eram poucos, eram muitos, a perda da sua
sua fazenda, ou seja, os seus negócios. Jó perdeu tudo isso. E o pior, claro, né, irmão? Foi a perda dos filhos. Um pai perder 10 filhos assim de uma vez, perde-se um, né? É uma dor enorme. Imagina perder 10, ou seja, perdeu todos de uma vez. E não bastasse só isso, Satanás pediu permissão a Deus para tocar no corpo de Jó. Já doía o coração dele pela perda dos filhos, por tudo isso que ele perdeu. E não só agora doía o coração, mas doía também a carne, a pele. Foi colocado nele um tumor maligno que atingiu todo o seu corpo. E era um tumor que coçava. Jó se coçava com pedaços de pedra, com cacos. Imaginaram, irmão? O coração doendo pela dor da perda dos filhos e tudo aquilo que ele possuía. E não obstante, o seu corpo dolorido, ele tinha que raspar, coçar um pedaço de rocha, de pedra. E no meio de tudo isso, aqueles amigos que foram com a boa intenção de consolá-lo, mas na realidade estavam acusando a Jó sem fundamento. E no meio disso tudo, irmão, no meio dessa tempestade, Jó, ele faz uma declaração maravilhosa. No capítulo 19, no versículo de número 25, Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Saudade me desfalece o coração dentro de mim. Isso aqui é uma declaração de fé. Diante de tudo aquilo que Jó estava passando, irmão, esse homem faz uma declaração de fé e diz: eu pensei que o meu Redentor ele vive, e certamente ele vai se levantar em meu favor. E essa minha pele que agora está ferida, machucada, nesta minha mesma pele restaurada, eu verei o meu Senhor. Não serão outros olhos, serão esses mesmos que verão a glória de Deus. Isso é uma demonstração de fé. Qualquer um de nós aqui, talvez uma primeira perda, que foi os animais, já tinha chutado o balde, já tinha dito: eu não quero mais saber esse negócio de Deus, não, estou fora. Eu faço tudo certinho, eu sou íntegro, reto, sou temente a Deus, eu procuro me desviar do mal, eu ofereço holocaustos ao Senhor, e ainda assim acontece isso. Quero mais saber desse Deus, não. Muitos estão fazendo assim nesse momento, irmão. Muitos estão nesse exato momento, ou fizeram ontem, ou antes de ontem, ou alguns anos atrás. Não quero mais saber desse Deus, não. Ah, porque aconteceu isso comigo, fez empregado. Ah, porque eu fiquei doente. Ah, porque isso, ah, porque aquilo, porque eu tive um problema. Querido, ninguém aqui, eu posso afirmar, teve problema pior que esse homem. Ninguém aqui. Ninguém. Quem aqui perdeu tudo que esse homem perdeu? Quem aqui teve uma ferida no corpo todo? Mas às vezes uma dorzinha de cabeça. Às vezes um probleminha. Ah, pastor, mas você não está na minha pele. Ok, mas eu também tenho problema. Quem não tem? Quem não tem dor? Quem tem a saúde 100% perfeita? Até a irmã Tânia, que disseram que era saúde perfeita, ela falou: não, pastor, eu tenho problema. Né, irmã Tânia? Ela quase não sente dor, mas ela tem um probleminha, irmão. Não tem nenhum, se nós somos carne, a carne do pecado, cheio de... Ninguém
ninguém é perfeito, ninguém tem problema, todo mundo tem problema. Uns mais, outros menos, mas com certeza menos do que o de Jó. E por muito menos, por muito pouco, as pessoas acabam abandonando Deus, não quero mais saber não. Jó não, irmãos. Conhecendo Deus, de ouvir, de palavras, de ensinamento. E mesmo assim esse homem, ele não abandonou a sua fé. Ele permaneceu fiel. E na história de Jó é interessante, porque Deus ele aparece na história do relato, no capítulo 1 e 2. Depois Deus meio que desaparece da história. A história se desenrola com os 3 amigos de Jó, com Jó, e até Satanás que aparece aqui, né, em algum momento, com uma sombra que fica espreitando Jó. E depois aparece um 4º amigo de Jó chamado Eliú, que aparece mais à frente. Eliú. Então os 3 amigos de Jó, aparece mais um amigo, Jó, 5 personagens aproximadamente, do capítulo 3 em diante. É o relato dessas 5 pessoas. Você não ouve Deus falar algo nos demais capítulos. Sabe quando Deus vai aparecer na história? Lá no capítulo 38. No capítulo 38, Deus aparece a Jó. Ele se manifesta a Jó de uma forma visível, mas como Deus, Jó viu Deus, ele não viu a pessoa, a fisionomia de Deus, mas em um momento, irmãos, em que Jó questionava. Jó não pecou, Jó não blasfemou, mas ele questionava. Não é pecado questionar, não é pecado procurar saber o porquê que está acontecendo. Por que eu estou passando por isso? Por que veio essa situação na minha vida? Tanto é, irmãos, que Jó chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento, certo? Jó amaldiçoou: maldito o dia que eu nasci, não era nem para ter existido esse dia. Olha aí, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Ele disse isso, Jó disse isso: maldito seja o dia em que eu nasci, que esse dia seja riscado da história. E ele ainda diz assim: o mal que eu temia me sobreveio. Isso significa, irmãos, que Jó já pensava na possibilidade de acontecer isso. Ele disse isso: o mal que eu temia me sobreveio. Ele pensava nisso, ele cogitava: caramba, será que eu já pensou um dia acontecer isso comigo? E aconteceu. Mas aí, como estou aqui falando, Jó tem uma experiência tremenda. No capítulo 38 do livro de Jó diz assim: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. O Senhor que estava em silêncio durante toda a história, o Senhor que não se manifestava, que não falava, que apenas observava, olhava, ele então decide falar com Jó. Ele aparece no meio de um redemoinho. Jó estava ali no local, e de repente um redemoinho de vento aparece na frente dele. Imagina, né, Jó ali, aquele susto, e de repente ele ouve a voz. Ele ouve a voz daquele que ele conhecia apenas de ouvir. Opa! Jó agora já não conhece, já muda a história de Jó. Por quê? Aquele Deus que ele conhecia de ouvir, opa, agora está diante dele, né, falando de um redemoinho. O redemoinho se forma e ele ouve uma voz. E o Senhor começa a perguntar
a Jó um monte de coisas. Quem é você? Onde você estava quando eu criei as estrelas do céu? Onde você estava quando eu formei os mares? Estou resumindo, tá? O capítulo 38, 39, 40 e 41 é Deus falando com Jó. É um relato grande. E é Deus perguntando a Jó: onde é que você estava quando eu assim fiz isso? Onde é que você estava quando eu formei os anjos? Onde é que você estava quando eu formei todas as criaturas da terra? Onde você estava, Jó? Onde você estava? Era Deus falando para ele: ô Jó, eu sei de tudo. Eu conheço a tua vida mais do que você mesmo. Eu sei do teu sofrimento. Eu sei da tua dor. Eu sei do que você está passando. Eu sei exatamente o que você está passando. Eu sou um Deus que existe na eternidade, Jó. Eu tenho todo o poder em minhas mãos. Jó, o que você está passando está no meu controle, Jó. Você não está sozinho, ainda que pareça que está. Você não está sozinho nesta sua luta, nesta sua prova. Jó, eu estive em silêncio, mas eu quero te dizer que em todo momento eu estive com você. Em todo o tempo, ainda que você não estivesse me vendo, mas eu estava te observando. Jó, antes de você ser Jó, eu já te conhecia. Eu já sabia a tua história. Olha aqui, eu estou falando com você. A partir de agora, Jó, você não terá apenas uma experiência de conhecimento teórico. A partir de agora, Jó, o teu conhecimento sobre mim será mais profundo ainda. Porque é na tua dor, Jó, que você vai me conhecer mais. Querido, o que o Espírito Santo está trazendo para nós nessa noite? Como está o teu relacionamento com Deus? Jó estava bem com Deus. E mesmo assim ele disse: eu te conhecia só de ouvir. Às vezes nós achamos que está bom o nosso relacionamento com Deus. Tem pessoas vivendo um relacionamento raso e está bom, está ótimo, está perfeito. Eu vou à igreja, ou eu faço alguma coisa de vez em quando, ou eu oro de vez em quando, ou eu leio a Bíblia de vez em quando, ou eu vou no culto aos domingos. Eu faço algumas coisas para Deus. Jó fazia. Jó tinha um caráter de integridade, de retidão, de santidade, quase num nível de perfeição. E mesmo assim o Senhor o repreende. E ele chega a dizer: eu achava que conhecia Deus. Eu achava que tinha um relacionamento perfeito com Deus. Mas agora eu entendo que toda a dor que eu passei, todo o processo que eu vivi, foi para me aproximar de Deus. Foi para me fazer conhecer mais de Deus. E o que o Espírito Santo está querendo trazer para você nesta noite, assim como para mim? Não reclama, não murmura, não blasfema, não abandone o caminho, não se afaste da tua fé, independente do que você está passando, porque, querido, hoje o Senhor está te confrontando. Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quem é você? Eu te conheço antes de você nascer. Ele está me usando para te dizer assim: olha, eu conheço a tua história antes dela existir. Eu tenho o controle de todas as coisas. Quem permitiu o mal chegar até a casa de Jó foi Deus. Ô Jó, tudo aquilo que você passou, eu permiti. Eu tinha um propósito, Jó, trazer você para um conhecimento mais íntimo comigo. Aleluia. A tua história não é para o teu fim.
A tua dor não é para a tua derrota. O teu problema não é para acabar com a tua vida. O teu dilema não é para ser um ponto final na tua história. Ao contrário, é para que você chegue hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã e dizer: eu conhecia Deus realmente só de ouvir. Eu achava que conhecia Deus, mas eu não sabia de nada de Deus. Mas o problema que vem é para nos aproximar dele, é para nós orarmos mais, falar mais com ele. Não é apenas para fazermos sacrifícios superficiais. Deus quer relacionamento profundo. Deus não quer um compromisso distante, Ele quer um compromisso perto. Deus não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que está perto. Muito mais, é um Deus que está dentro de nós, porque Deus decidiu habitar em mim e em você pelo Espírito Santo. Então isso significa que Ele não é um Deus que fica lá no terceiro céu e nós aqui na terra. Ainda que pela grandeza de Deus Ele esteja no alto e sublime trono, mas Ele é um Deus tão maravilhoso e sempre quis estar perto da sua criação, da sua criatura, que Ele chegou ao nível da humanidade. Deus se fez homem e habitou entre nós. Aleluia. Deus, Ele sempre quis estar perto da sua criatura, da coroa da sua criação, tanto que se fez igual homem na pessoa de Jesus. Nós falamos da humanidade de Jesus, da sua encarnação. Deus torna-se carne por meio de Cristo, e com um propósito de aproximação, de relacionamento, de aumentar esse relacionamento de intimidade. E é o que Deus está querendo de nós, irmãos. Deus quer de mim e de você um relacionamento mais profundo, de mais intimidade, sabe? Tem pessoas que vivem um relacionamento como na visão de Ezequiel, lá em Ezequiel 48, né? Em que ele tem uma visão de um rio, e que ele entrava nesse rio e as águas davam até o tornozelo, e estava bom aquela água no tornozelo, mas tinha alguém que estava conduzindo: entra mais um pouco. E Ezequiel entrou mais um pouco no rio, e a água deu nos arteiros, né? Ou seja, no joelho, essa parte aqui. Tá bom, essa água está boa, essa profundidade está boa. Mas alguém disse para ele: Ezequiel, vai mais um pouquinho. Ezequiel anda mais para dentro do rio, até que a água bate em seus lombos. Opa, tá bom? Eu mesmo, eu sou pequeno. Esse negócio de mar, esse negócio de entrar em água assim profunda, é complicado. Esse negócio de ficar em pescaria no alto do mar, não me chama não vou. Cara, é louco. A gente foi, uns anos atrás, lá em Paquetá, e eu dentro da barca, no meio da barca. Vou no meio da barca. Nada de ficar na pontinha assim, não, vai que será o cara ali. Foi, no meio da barca, no meio da barca. Pô, legal a visão do maluco. Aqui tá bom. O negócio é chegar lá no final daquela barca, devagarzinho, chega logo. Tinha que ser igual um avião. Tá lá. E Ezequiel, água aqui, ó. Mas alguém disse para ele: Ezequiel, vai mais fundo. E aí Ezequiel vai mais fundo, e as águas cobrem Ezequiel, de modo que ele já não podia mais o que? Andar normalmente. Mas aquele que estava com ele o ajudou nas profundezas. Essa visão de Ezequiel, irmãos, é exatamente isso. Tem pessoas que só andam com Deus pelo tornozelo raso, sabe nem reconhecer a voz de Deus, sabe nem quando é Deus falando com ele. Tem outros que a água até aqui tá bom, mas até o joelho tá legal. Outros até aqui
Ele ouviu a voz de Deus. Jó nunca tinha escutado a voz de Deus, e ele ouviu a voz do Senhor de um redemoinho. O redemoinho, irmão, representa os problemas da nossa vida. Deus fala com a gente dentro do problema, é dentro do redemoinho, é dentro do rolo. Quando a coisa está ruim, quando a coisa está difícil, aí o Senhor se levanta e fala. E aí Jó reconheceu, né? Bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser desfeito. Aleluia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, todos vocês estão aqui nessa noite. Vocês não vieram aqui por acaso. Deus hoje traz um, entre aspas, redemoinho aqui para falar com você nessa noite. Ele conhece a tua vida, ele conhece o teu coração, ele conhece o teu processo, ele conhece tudo aquilo que você está passando neste exato momento. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade do Senhor é que você aproveite o teu momento, aproveite a história que você está vivendo agora, para se aprofundar mais em Deus, para conhecer mais de Deus, para reconhecer quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Salvador, Ele é o Deus presente, Ele é um Deus que resolveu, decidiu, de livre e espontânea vontade, vir aqui à terra para morrer em meu e em seu lugar, em nosso lugar. Ele decidiu ir para a cruz. Não mataram Jesus, ele mesmo se entregou para a morte. Porque, como ele disse para Pilatos, se eu pedisse, rogasse ao Pai, ele enviaria nesse momento legiões de anjos a meu favor. Porque toda autoridade é constituída por ele. Pilatos, você não tem autoridade nenhuma, porque é o Pai que te dá sobre mim. Eu estou te dando essa autoridade para você me julgar, para você me condenar, seja o que for. E Jesus fez tudo isso, irmãos, justamente para que eu e você nos aproximássemos do Pai. Quando nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos do Pai, porque Ele mesmo disse, João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vem a mim, vai ao Pai. E aliás, Ele ainda disse, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Jesus é a porta que dá acesso a Deus. Jesus é o caminho, aliás, o único caminho que leva a Deus. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer entrar no caminho que leva para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Perguntar, microfone alto para o mundo todo, alguém quer ir para o inferno? Não, tem muitos que dizem até que nem existe, que não quer ir para lá. Ninguém quer ir para o inferno, claro, certo? Acreditando ou não nele, ninguém quer. Tem muitos que dizem, não, o inferno é aqui na terra. Quem dera que o inferno fosse na terra. Estava bom pra caramba. Só que o fogo do inferno é muito maior que esses 40 e poucos graus aqui, tá? Ó, agora não está sol, está de noite, dá um refresco. No inferno não tem noite, é fogo o tempo todo. Mas Deus não fez o homem para o inferno, irmãos. Deus não fez o homem para o inferno, Deus fez o homem para a presença dele. Deus criou o homem para estar com ele. Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. Deus criou o homem para estar perto dele. Deus fez o jardim e colocou o homem no jardim. E ao virar da tarde, todos os dias, no virar da tarde, o Senhor aparecia a Adão e a sua companheira Eva. Para quê? Relacionamento. E quando esse relacionamento foi rompido por causa do pecado,
ele decidiu: vou atrás do homem, vou atrás da humanidade. E em Jesus, ele criou essa porta de acesso. E é em Jesus, só nele, é que podemos ter acesso a essa intimidade com o Pai. O Senhor está nos chamando a um relacionamento. Deus quer melhorar o nosso relacionamento com Ele. Chega de conhecer Deus só porque o pastor fala. Chega de conhecer Deus pelo testemunho dos outros. Chega de conhecer a Deus pela história de Jó. É hora de conhecer Deus pela história do Jean, pela história do Iago, pela história da Armin, pela história da Nathalie. Ou seja, cada um criar a sua própria história de relacionamento pessoal com Deus. Chega de conhecer Deus pelas pregações apenas. É hora de conhecer a Deus do redemoinho que se apresenta na tua vida. É hora de conhecer Deus pelo problema que você está vivendo agora. É hora de conhecer mais a Deus e ter um relacionamento mais profundo com Deus. Agora, hoje, nesse exato momento, chega de ser raso. Chega de conhecer Deus apenas porque alguém falou de Deus para você. É hora de tete a tete. É hora de relacionamento. É hora de proximidade. É isso que Deus está querendo de nós. Nessa noite Ele está aqui me usando para te dizer isso. Ei, chega perto de mim. Vem ouvir minha voz. Vem saber quem sou eu. Vem conhecer mais de mim. Vem conhecer-me pessoalmente. Faça como Nicodemos, ainda que se fosse ou de madrugada, mas eu vou lá conhecer Jesus. Foi de madrugada, na calada da noite, mas ele conheceu Jesus. Faça como a Maria, que foi até Jesus e derramou o seu bálsamo sobre Jesus. Faça como os leprosos que se aproximaram de Jesus e conheceram Ele. Faça como o cego Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se aproximou dele, foi curado, passou a ver. Faça como Lázaro, que era amigo de Jesus. Aleluia. Faça como João, o apóstolo João, que colocava a sua cabeça aonde? Apóstolo João. O coração de Jesus, eu vi, ele é tão bom. Aleluia. O Evangelho de João, quando fala dele, diz assim: aquele a quem Jesus amava. João fala dele mesmo: aquele que Jesus amava era aquele que recostava a sua cabeça aqui, ó, em Jesus. João ouvia o batimento cardíaco de Jesus. Aleluia. O coração de Jesus batia amor. O som do coração de Jesus era exatamente assim: eu te e o coração de Jesus está batendo agora dizendo: eu te amo. E Jesus, aleluia, Ele quer que você encoste a sua cabeça no peito dele, naquele lugar de intimidade, de ouvir o coração do Mestre. Chega de ouvir Jesus de longe, irmãos. É hora de se aproximar mais, é hora de buscar mais, aleluia, porque é isso que Ele quer. Ele está aqui nessa noite, pertinho de mim e de você. Mas não estou vendo, mas você pode sentir. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu não estou vendo, não preciso ver, eu apenas preciso crer que Ele está aqui nessa noite, aleluia, porque Ele está falando com você no meio do teu redemoinho. O teu redemoinho Ele está falando contigo nesta noite e dizendo: ó, o que está acontecendo é para se aproximar de mim, é para nós ficar mais íntimo, mais próximo, um relacionamento melhor. Tiago, subi com o povo aqui. Eu queria ministrar sobre a tua vida nessa noite. Depois
de compartilhar com você essa mensagem. Quero dizer para você que no início, essa aqui é a minha segunda Bíblia. A primeira que eu comprei eu dei para minha mãe. Essa aqui é a minha segunda. Ó, tá aqui. E esse mesmo texto que eu ministrei sobre a vida de vocês hoje, foi esse texto que lá atrás, no ano 2000, há 23 anos atrás, está fazendo agora, em 2003, no ano 2000, comecei meu relacionamento com Cristo. E até aqui uma data aqui. 8 de janeiro de 2000 foi quando eu comprei essa Bíblia. Está toda em pedaços. Essa aqui é a Bíblia que eu amo, porque foi essa aqui, irmãos, que eu mais busquei a Deus. Essa foi o começo da minha história. Eu comi essa Bíblia, por isso que ela está assim, ela foi manuseada. E um momento que eu estava amargurado da minha vida, exatamente no mês de janeiro de 2000, eu passava por um momento muito difícil da minha vida, muito difícil. Mas foi nesse momento em que, quando eu li esse texto, esse mesmo versículo que vocês leram comigo hoje, Jó 42:5, nesse mesmo texto, quando eu li, o Espírito Santo falou comigo da mesma forma que eu falo com você hoje. E eu entendi, eu preciso me aproximar mais do Senhor. E foi isso que fez diferença na minha vida. Foi essa aproximação com Deus, foi essa busca por Jesus, foi esse relacionamento mais íntimo, querendo mais do Senhor, é que me deu condições de suportar tudo aquilo e conseguir vencer. E toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro do que Deus fez na minha vida e do que Ele está fazendo comigo. Depois que eu li essa passagem, irmão, eu fui batizado no Espírito Santo. Depois que eu li essa passagem e trouxe ela para a minha vida, eu apliquei na minha vida, eu recebi dons espirituais. Foi depois que eu li esse texto, essa passagem, que eu saí para a rua e demônios foram expulsos de pessoas. Pessoas foram libertas, pessoas foram curadas, pessoas foram encontrar o caminho da salvação por meio de Jesus. Foi quando eu li esse texto que a minha vida mudou, onde eu me aproximei mais, onde eu mergulhei nas águas profundas do Espírito Santo. Então você é um privilegiado, sabe por quê? Deus me disse para compartilhar com você esse texto. É porque Ele quer que você também tenha a sua experiência pessoal com Ele. É porque Deus também quer que você se aprofunde mais no conhecimento do Senhor. É para você buscar mais, é para você se relacionar mais com Ele, aprender mais de Deus. Chega de ouvir falar de Deus. É hora de ter experiência íntima, pessoal com Ele. Glória a Deus. Você pode ficar de pé nesse momento? Por gentileza. Nós vamos cantar uma canção que eu queria separar aqui. E no meio dessa canção eu vou orar com você. Amém? Eu quero orar pela tua vida, para que essa palavra seja aplicada. Essa palavra seja aplicada e não apenas ouvida. Que você aplique no teu dia a dia o que o Senhor tratou com você nessa noite. E se alguém aqui se afastou dessa comunhão, desse relacionamento, o Senhor está te chamando para reconciliação. O Senhor está chamando para um recomeço. O Senhor está chamando para uma retomada de um relacionamento que se rompeu. O momento é esse, é agora, é hoje. Quero orar com você nessa noite. Então quero chamar, vem aqui à frente. Se você quer retomar o seu
você nessa noite.